Olá pessoal, assim como a aula a respeito dos reinos africanos, essa aula a respeito dos povos indígenas, ela também precisa ter uma introdução. E de novo, essa introdução fala a respeito da visão eurocêntrica que existe a respeito da história, né? Então nós estudamos muito mais os povos que são importantes para a formação da civilização ocidental do ponto de vista da Europa, né? A visão eurocêntrica da história, e a respeito do meu lugar de fala, né? Pelo fato de eu ser descendente de europeus, né, de ser alemão, polonês, russo, né, de antepassados, eu não me sinto confortável, eu não me sinto no lugar de fala correto para falar com profundidade a respeito dos povos indígenas, porque sou eu falando a respeito do outro, né? Outras pessoas teriam um conhecimento e uma propriedade muito maior para falar a respeito desse assunto do que eu estou falando para vocês. Mas, né, aquilo que o MEC quer que você saiba a respeito desse assunto, eu vou conseguir passar para vocês. Tá? Então, fazendo esse preâmbulo, né, fazendo essa introdução, a gente vai começar a estudar os povos indígenas. Então, primeira coisa, né, tem esse mapa aqui de cima que mostra quais eram os troncos linguísticos indígenas durante o século XVI, quando os europeus chegaram aqui. Então, primeira coisa, o que é um tronco linguístico? Tronco linguístico é um conjunto de línguas que são parecidas e que elas descendem de uma determinada língua. Então, por exemplo, existe o tronco linguístico das línguas latinas, né? O português e o espanhol, e com alguma semelhança com o italiano, todas essas línguas elas fazem parte de um mesmo tronco linguístico. Elas têm semelhanças, elas têm estruturas, palavras que são parecidas. Então essas línguas elas formam os chamados troncos linguísticos, né? O inglês e o alemão têm as suas semelhanças que são completamente diferentes do mandarim, do cantonês que você vai ter lá na Ásia, que você vai ter na China, que já é uma língua completamente diferente. Então existem essas línguas derivadas de uma língua anterior, que são os chamados troncos linguísticos. Os índios eles são organizados em troncos linguísticos. Então você tem um determinado tronco linguístico, vamos pegar um dos maiores, né, o Tupi-Guarani, que já é a junção de duas línguas diferentes, o Tupi e o Guarani, que vão se fundir e se transformar no Tupi-Guarani, que formam um grande tronco linguístico. Esse tronco linguístico ele é dividido em diversas etnias diferentes. São etnias que têm as suas crenças, a sua cultura, o seu modo de vida, mas que têm algumas semelhanças por causa da língua. E cada uma dessas etnias é dividida em aldeias, em tribos diferentes. Tá? Então você tem o tronco linguístico, as etnias, e você tem as tribos que formam essas etnias. E esse mapa aqui de cima ele mostra a diversidade de troncos linguísticos que existiam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. E cada um desses troncos linguísticos tinha diversas etnias diferentes, que tinha diversas tribos diferentes. Então, qual que é a ideia de mostrar essa imagem? Você tinha muito índio diferente aqui. Você tinha uma diversidade cultural, étnica muito grande aqui no Brasil. E entre esses, as principais que nós temos são os índios Tupi-Guarani, né? E você tem o tronco linguístico G, né? Que é esse que aparece em amarelo aqui no mapa. E você aí tem diversas outras etnias, outros troncos linguísticos aí que formam o Brasil. Tá? Então, esse mapa é para mostrar essa diversidade cultural. Agora, o que os índios tinham aí em comum? E o que eu vou falar não vai ser que todos tinham isso, tá? Mas que a maior parte desses índios tinha isso ou uma característica de destaque, né, de alguns desses índios. Tá? Então vamos começar. Primeira característica, na sua organização, eles eram tribos seminômades. O que significa isso? Eles não eram nômades a ponto de não fabricarem as suas casas e não ficarem fixos em um determinado lugar. Mas eles também não eram sedentários a ponto de construírem grandes cidades com estruturas de pedra ou cidades muradas, onde é que eles permaneceram durante décadas ou séculos. Né? Existem até vestígios, tentativas de procurar cidades perdidas na Amazônia, né? Mas quase nada desses índios, né, que tinham um pouco mais de sedentarização, sobreviveu. Então,
como os índios não eram nem nômades, né, a ponto de ficarem mudando constantemente de lugar, e nem sedentários a ponto de construírem cidades, eles são o que nós chamamos de seminômades. Eles chegam numa determinada lugar, onde é que você vai ter recursos naturais abundantes, abrem uma clareira, né, eles constroem as suas casas, né, as suas malocas, como essa daqui que aparece aqui atrás, normalmente são habitações coletivas e constroem essa aldeia. Eles ficam lá durante 50, 60 anos e depois, quando os recursos começam a escassear lá, eles levantam acampamento e vão para outro lugar, a floresta se fecha, está tudo certo. Então esse tipo de organização é o tipo de organização de povos seminômades. Na sua alimentação, eles eram basicamente caçadores e coletores. Era a tarefa principalmente dos homens caçar e das mulheres fazer coleta de raízes, folhas, qualquer tipo de frutos e plantas que eles podiam ter acesso. Mas além de eles serem caçadores e coletores, eles também desenvolveram uma agricultura básica, rudimentar, de basicamente 2 produtos que são essenciais para o desenvolvimento da civilização indígena, que são a mandioca e o milho, né? Algo tão importante que a nossa antiga presidente saudou, né, a mandioca e o milho, né, como essenciais para o desenvolvimento da civilização. E a mandioca e o milho, especialmente a mandioca, eles eram a base da alimentação deles, porque da mandioca você faz a farinha de mandioca, você faz o caldo do tucupi, você tira a goma da mandioca para fazer a tapioca, né, você faz o biju, você faz polvilho, então tudo isso vem da mandioca. Então a mandioca, especialmente a farinha da mandioca, era a base da alimentação do povo indígena. Esses povos eles eram animistas e politeístas. Politeísta significa que eles têm crença em vários deuses diferentes, mas a principal característica deles é o fato de eles serem animistas. O que significa isso? É o fato de acreditar que existe espírito em todas as coisas e que todas as coisas têm causas, raízes espirituais. Então, por exemplo, existem os espíritos dos ancestrais, existe o espírito dos animais, o espírito da floresta. Se você não consegue caçar, culpa dos espíritos. Se você ficou doente, culpa dos espíritos. Então, você precisa agradar esses espíritos, você precisa pedir favor para esses espíritos. Se fez alguma coisa errada, você precisa pedir perdão para esses espíritos. Então, essa crença de que existem espíritos que agem ativamente e influenciam na vida das pessoas é uma crença que nós chamamos de animismo. Eu vou deixar no link do vídeo algumas crenças animistas, né, que esses índios tinham. Por exemplo, a vacina do sapo, né, a vacina do cambô, né, uma vacina espiritual que você passa o veneno do sapo no braço para você purificar o seu corpo. Né? O rito de passagem do menino guerreiro que faz a luva das formigas, tudo isso são rituais animistas que esses povos tinham. Uma outra característica dos povos, dos índios brasileiros, é que os nossos índios eles não eram pacíficos, né? Eles não eram um índio que andava abraçando árvore, preserve a natureza e salve os animais, paz e amor. Não. A ideia do índio é que a guerra era necessária, era o lugar para você mostrar o seu valor. Só que essa guerra é uma guerra ritual que existe entre tribos diferentes. Então, se tem 2 etnias que são rivais, e essas etnias vão estar em guerra constante. Então, uma etnia sequestrava mulheres ou guerreiros da etnia diferente e eles iam lá e faziam um ritual com esses guerreiros. Né? Então, essa guerra ela dava sentido para a vida de muitos desses índios que eram altamente belicosos, algumas tribos mais belicosas do que as outras. Né? Os portugueses dividiam os índios entre os índios pacíficos e os índios bravios, esses índios, né, que eram índios voltados muito para a guerra. E dentro dessa guerra ritual e dentro dessa crença animista, rolava o ritual da antropofagia. O que é esse ritual da antropofagia? Você captura um guerreiro inimigo, né, e quando você captura o guerreiro inimigo, tinha todo um ritual aí que acontecia, o cara era levado para a aldeia, ele tinha que gritar, sua comida está chegando, a sua comida está chegando. As pessoas jogavam pedra e cuspiam nele, e depois era dado uma casa para ele, às vezes uma esposa para ele, era dado um tempo onde é que o cara se alimentava, ficava bem gordinho, e depois aquela tribo chamava as outras aldeias, né, ou as outras tribos da sua etnia, e eles faziam uma grande festa na qual eles faziam o que está aparecendo lá em cima, né, que é o churrasquinho daquele cara. Eles cortavam o cara em pedaços
tinha todo um ritual, né, que batia com o tacape aqui atrás, abria o cérebro dele, recolhia o sangue, recolhia o cérebro, cozinhava isso, dava para as crianças, cozinhavam, assavam as partes do corpo dele e depois comia a carne do guerreiro, porque eles acreditavam que fazendo isso, eles estavam incorporando a força daquele guerreiro, o espírito guerreiro, né, para si. Quem nos conta essa história é o Hans Staden. O Hans Staden, ele aparece nessa iluminura aqui em cima, né? O cara, ele tá bem aqui em cima, deixa eu pegar aqui. Esse cara que aparece aqui em cima aqui, ele é um alemão que naufragou no navio espanhol na costa brasileira. Ele acaba indo para uma cidade chamada Bertioga. Ele tem um escravo que é um índio que acaba sendo sequestrado por outros índios. Ele vai atrás desse índio, ele acaba sendo sequestrado por índios e ele então presencia esses rituais de antropofagia e ele era para ser a próxima picanha a ser servida. Só que ele consegue convencer os índios de que se eles comessem a carne dele, Deus ia ficar muito bravo com eles e ia deixar todo mundo doente, e ele acaba sendo solto. Ele escreve no século XVI um livro chamado Minhas Duas Viagens ao Brasil, que se torna um best-seller lá na Europa, vendendo essa imagem do exótico aqui do Brasil, tá? E foi esse cara que retratou esse ritual de antropofagia pra gente. Muitas das coisas que nós sabemos do ritual de antropofagia foi descrito pelo Hans Staden nesses livros, tá? Agora, que outras fontes que nós temos sobre esses índios? A gente tem tradição oral, histórias, lendas que foram contadas, crenças dos indígenas. Nós temos povos ceramistas, como a civilização marajoara, lá da ilha de Marajós, lá no norte brasileiro, que tinha suas cerâmicas, né, que são fontes para estudar isso. Mas uma das maiores fontes que nós temos para estudar a história desses povos são os sambaquis, especialmente aqui no sul, né, no litoral do sul, onde é que a gente tem essa formação desses sambaquis. O que é um sambaqui? Isso daqui que está aqui do lado é um sambaqui. Então, o que acontece? No litoral, você tem os povos que habitavam uma determinada faixa de terra e a principal fonte de alimentação deles eram moluscos, caramujos, ostras, mexilhões. Então, eles comiam isso e acaba formando uma camada, né, de restos dessa alimentação deles. Depois, eles abandonavam aquela terra, se aterrava aquele lugar, depois se tinha mais uma camada disso, depois mais uma camada de terra, mais uma camada disso, mais uma camada de terra, e com o tempo você tem a formação desses montes, que são misturas de conchas, com restos dessas civilizações, com pessoas enterradas, com objetos perdidos, com restos de fogueira, com restos de habitação desses povos, que ficam nessas camadas, né, que às vezes tem até 30 metros de altura por 300, 400 metros de extensão. Isso daqui é o que nós chamamos de sambaquis. E os sambaquis são uma das principais formas que nós temos de estudar os povos que habitavam o litoral, principalmente do sul do Brasil, né, que são vestígios dessas civilizações indígenas. Então, para arrematar, assim como com os reinos africanos se tinha uma diversidade muito grande de reinos africanos, a mesma coisa acontece com os índios. Você tem uma diversidade muito grande de tribos indígenas com crenças diferentes, com culturas diferentes. Tá? É isso que você precisa saber sobre isso e tem muito mais coisa para estudar a respeito desse assunto. Certo? É isso daí.